Nesse vídeo a gente vai falar sobre otimização condicionada, que é um tópico que vocês já viram em Cálculo 2, e a gente vai retomar aqui como revisão. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é o problema de otimização condicionada, o que caracteriza um problema desse tipo e como é que a gente encontra a solução desse problema. Então, se a gente tiver um ponto que é candidato à solução, como é que a gente caracteriza essa solução? Como é que a gente encontra as características que um candidato a uma solução tem que ter? E como é que a gente avalia se esse ponto que é candidato à solução do problema satisfaz ou não essas condições? Então, as condições em que a gente vai estar interessado são as chamadas condições de Kentucky. São essas condições que a gente vai utilizar para solucionar esses problemas. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é descrever esse problema de otimização condicionada. Então, a gente parte de uma determinada função, uma função f do RL mais no R, uma função que é côncava e diferenciável, e a gente vai procurar o máximo dessa função f, não em todo o seu domínio, não em todo o RL+, mas num subconjunto desse domínio. A gente vai procurar o máximo dessa função no subconjunto do RL+, que vai ser dado pelos pontos que satisfazem a inequação g de x menor ou igual a b. O g vai ser uma função convexa e continuamente diferenciável, e o b vai ser um número real estritamente positivo. Então, isso aqui é a descrição mais geral do problema de otimização condicionada, ou melhor, de maximização condicionada, nesse caso, né, dado que a gente está procurando o máximo dessa função. E aqui eu tenho um gráfico que me dá um pouco como exemplo, né, uma aplicação específica desse problema de maximização condicionada, em que em azul a gente tem as curvas de nível de uma função, da função f aqui nesse caso, e essas curvas de nível vão representar valores diferentes dessa função f, que cresce aqui nesse sentido aqui. Então, quanto mais para cima e para a direita a gente caminhar, maior vai ser o nível de f que a gente vai atingir. E a gente vai procurar o máximo dessa função, como eu falei, não em todo o R2 mais aqui, nesse caso, isso aqui é um exemplo em que L é igual a 2, mas a gente vai procurar o máximo dessa função nesse conjunto aqui, que está delimitado por uma função g. Então, nesse conjunto aqui em amarelo, mais essa linha daqui, essa curva daqui, que me dá a fronteira do conjunto. Então, como eu estou procurando o máximo dessa função neste conjunto, eu estou, na verdade, buscando caracterizar este ponto daqui. Este é a curva de nível mais alta de f, que é possível atingir se a gente se restringe a esse conjunto. Então, todo o esforço que a gente vai fazer daqui para frente é um esforço de caracterizar esse ponto. Como é que a gente encontra geométrica e algebricamente esse ponto, que é o ponto mais alto, ou melhor, o ponto associado à curva de nível mais alta de f, que satisfaz essa restrição. Então, a gente representa essa solução por um x estrela, e a gente está procurando o x estrela que vai solucionar esse problema de maximização, que é um problema em que a gente vai buscar maximizar f de x. F vai ser a minha função objetivo. Esse aqui é o objetivo que eu estou buscando maximizar. Só que eu não vou maximizar, como eu falei, em todo o RL+, eu vou maximizar no RL+, que satisfaz essa restrição g de x menor ou igual a b. Essas outras são as minhas restrições de não negatividade, que vão restringir a minha busca pelo máximo no RL+.
Então, como vocês viram em cálculo 2, a gente tem um passo a passo que a gente tem que seguir para poder encontrar esse ponto de massa. O primeiro passo é montar o lagrangiano, que a gente vai fazer com a ajuda do multiplicador de Lagrange. Ou melhor, dos multiplicadores. Isso aqui é no plural também. Então aqui eu tenho a minha função de Lagrange. Para esse caso específico, a gente só tem uma restrição. E aí o próximo passo é encontrar o x estrela que satisfaz as condições de Kentucky, que vocês também viram em cálculo 2. Então eu vou procurar uma condição, ou melhor, vou procurar o x estrela para o qual as derivadas parciais do meu lagrangiano satisfaz essa condição aqui. Então vou derivar o meu lagrangiano em relação a cada xl, e essa derivada parcial do lagrangiano tem que ser menor ou igual a zero, e vai ser igual a zero sempre que o xl associado à derivada parcial for maior que zero no ótimo. Além disso, além de todas essas L restrições que eu tenho que ver satisfeitas, são as minhas condições de primeira ordem, eu tenho também que satisfazer a seguinte restrição. Lambda vezes g de x estrela menos b tem que ser igual a zero, com lambda maior que zero, sempre que g de x estrela menos b for igual a zero. Ou seja, sempre que a minha restrição for ativa, o meu multiplicador de Lagrange vai ser maior que zero.